Olá pessoal, meus cumprimentos, sou o professor Diego Castro. Como eu sempre repito, bom dia para você que é de bom dia, tarde para você que é de boa tarde, noite e também madrugada se você for notívago. Galerinha, o tema que eu vou abordar hoje com vocês é um tema que grande parte da comunidade jurídica encontra muita dificuldade na abordagem, porque é um tema melindroso, é um tema que tem detalhes, mas é um tema gostoso, parece um joguinho. Que tema é esse? Sucessão legítima. Nós vamos abordar todos os detalhes inerentes à sucessão legítima. Vocês vão perceber comigo a sucessão pelos descendentes, pelos ascendentes, pelo cônjuge, companheiro, sucessão pelos colaterais, quando há concorrência do cônjuge com os descendentes, quando existe a concorrência do cônjuge com os ascendentes, e quando eu falo cônjuge, cônjuge ou companheiro, porque nós iremos estudar isso no momento adequado. Então, pessoal, hoje o tema da abordagem é a sucessão legítima. E, naturalmente, sucessão legítima é um tema grande. Não é um tema simples que a gente pode matar todo com uma aula só. A gente até pode, mas só as normas gerais. Como eu vou optar por tratar de forma bem cautelosa, nós vamos abordar isso em algumas aulas, mas sempre com temas fechados ou subtemas fechados, de forma que uma aula possa ser compreendida, independente das demais. Vocês estão prontos para o rolê? Então vamos nessa, seguindo aquela didática de que eu não vou ficar repetindo muito as coisas. Eu sempre vou ter muito cuidado nas explicações, porém não vou ficar repetindo muito, porque por ser online, você pode voltar, adiantar, pausar, fazer o que você quiser, até mesmo acelerar a velocidade da aula de acordo com o seu ritmo. Então, pessoal, vou seguir aquele padrão nosso, vou trazer aqui na tela para vocês um roteiro. Vamos lá, tem um roteiro agora na tela para vocês. E o nosso tema é a sucessão legítima. A sucessão legítima, percebam, vai dos artigos 1829 até 1856. O tema da aula de hoje é a ordem de vocação hereditária. Porém, percebam comigo, pessoal, que o nosso tema maior é sucessão legítima. Só que o próprio tema sucessão legítima ele precisa ser compreendido antes da abordagem dos seus subtemas. Quando o Código Civil se refere à sucessão legítima, quando o direito civil se refere à sucessão legítima, significa a sucessão que é deferida por lei. Ou seja, é a lei determinando quem irá receber a herança do decujus, do falecido. Porque no direito civil brasileiro adota-se tanto a sucessão legítima quanto a sucessão testamentária. Nós temos um sistema misto, em que a lei determina herdeiros, mas também dá margem de liberdade para que o próprio indivíduo decida quem vai ser herdeiro seu, por meio da sucessão testamentária. Então eu quero, de início, percebermos o seguinte: sucessão legítima são as normas do Código Civil que regulamentam quem serão os herdeiros do indivíduo. São as normas do Código Civil definidoras dos herdeiros. Isso é a sucessão legítima. Legítima vem de lei, e é a sucessão determinada por lei. E esse tema grande chamado sucessão legítima, percebam que nós temos tema e nós temos também subtema. O tema da sucessão legítima ele tem 3 subtemas, que são basicamente a ordem de vocação hereditária, o direito de representação e os herdeiros necessários. Então percebam, o tema sucessão legítima tem 3 subtemas, que são a ordem de vocação hereditária, os herdeiros necessários e o direito de representação. Obviamente, nós iremos abordar na ordem prevista pelo Código, até porque, didaticamente, é a melhor ordem de abordagem. Nós começaremos pela sucessão legítima, passaremos pelos herdeiros necessários e, naturalmente, terminaremos a sucessão legítima lá no direito de representação. Então, o nosso primeiro subtema, vocês podem acompanhar aqui comigo, será a ordem de vocação hereditária. Eu vou deixar na tela um pouquinho apenas o esquema da aula de hoje. E eu sempre tenho esse cuidado com vocês, pessoal, para o caso de vocês quererem elaborar um caderno. Então esse é o índice, esse é o rol da nossa aula de hoje, esse é o caminho, o íter da nossa aula. Começaremos pelas noções gerais e passaremos na aula de hoje, no vídeo de hoje, pela sucessão, pelos descendentes. Então vamos lá? Primeiro ponto, noções gerais, o que é ordem de vocação hereditária? O que é ordem de vocação hereditária? Pessoal,
percebam comigo que nós estudamos a vocação hereditária, que é quem tem legitimação para receber a herança. Lá nos artigos 1798, 99, 800, 801 até 804, se não me falha a memória. 803, 804. Agora, perceba, o código ele diz quem tem legitimidade para ser herdeiro lá na vocação hereditária. Só que aqui ele coloca a ordem de vocação hereditária. Ele coloca o seguinte: qual é a ordem preferencial de recebimento da herança determinada por lei. Então, o código ele diz quem serão os herdeiros que receberão primeiro, quem receberá depois, como é que vai ficar a distribuição da herança. Então, quando o código fala da ordem de vocação hereditária, o Código Civil está querendo dizer o seguinte: ei, eu estabeleço um rol, uma lista de quem vai receber primeiro, quanto vai receber. Se não houver essa primeira classe, quem recebe depois dela? Então, ordem de vocação hereditária se vocês quiserem anotar algo no caderno, é a lista preferencial de herdeiros estabelecida pelo Código Civil. Então nós já estamos no primeiro subtema e tratando sobre o que é ordem de vocação hereditária. É a lista preferencial dos herdeiros estabelecida pelo Código Civil, porque o Código ele diz quais herdeiros serão preferenciais, receberão antes dos outros, e naturalmente quem recebe primeiro. Só pegar uma aguinha. O Código ele diz, vou colocar na tela de novo o esquema da aula para vocês, o que é ordem de vocação hereditária. Então nós já vimos que é uma ordem preferencial, mas nesse momento, sabendo que existe um rol de quem recebe primeiro, quem recebe em segundo lugar, quem recebe em terceiro lugar, naturalmente surge a segunda pergunta, que é: qual é essa ordem? Quem recebe primeiro? Quem recebe depois? E aqui eu vou colocar na tela também para vocês. A resposta está no 1829 do Código, percebam comigo. Essa resposta é muito simplória, eu vou deixar ele tampadinho aqui, vou contar para vocês o que está nele e daqui a pouquinho eu tiro isso daí. Galera, o Código, ele no artigo 1829, ele responde exatamente a pergunta que nós estamos fazendo. Se nós já sabemos o que é ordem de vocação hereditária, surge a segunda pergunta sobre qual é essa ordem. E o Código ele nos diz, a ordem basicamente é: primeiro recebem os descendentes, não havendo descendentes, recebem os ascendentes. Não havendo descendentes ou não havendo ascendentes, recebe sozinho o cônjuge ou o companheiro. E por fim, lembrando que o cônjuge ou companheiro, via de regra, concorre com os descendentes e sempre vai concorrer com os ascendentes, ou seja, herda junto. E por fim, recebem os colaterais, caso o indivíduo não tenha deixado descendente, ascendente, cônjuge, e aí finalmente recebem os colaterais. Então essa lista de preferencial ela tem a seguinte ordem: descendentes, via de regra, recebendo junto com o cônjuge ou companheiro, ascendentes, sempre recebendo junto com o cônjuge ou companheiro. Se não houver descendentes ou ascendentes, herda o cônjuge ou companheiro sozinho. Agora, se o indivíduo não deixou descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, herdam os seus colaterais, que são irmãos, primos, tios, sobrinhos, tios, netos, sobrinhos... Isso mesmo, sobrinhos, netos, tios, avós. Então vamos lá ver o que nos diz o artigo 1829. Eu adaptei ele para a nossa abordagem aqui. Então vejamos, percebam. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Primeiro recebem os descendentes, vou deixá-lo só com a lei. Primeiro recebem só os descendentes, primeiro defere-se aos descendentes. E essa reticência, eu coloquei reticências aqui porque nós vamos ter que estudar esse restante do dispositivo. Em seguida, se não houver descendentes, aos ascendentes, sempre em concorrência com o cônjuge. Nós veremos que aqui também inclui-se o companheiro. Não havendo descendentes ou ascendentes, ao cônjuge sobrevivente, aqui também insere-se o companheiro. E por fim, aos colaterais. Então vamos lá. A resposta a essa nossa segunda pergunta, vejamos a nossa segunda pergunta: qual é a ordem de vocação hereditária? Está no 1829, que consta que a ordem é: primeiro recebem os descendentes, em seguida os ascendentes, posteriormente cônjuge ou companheiro e por fim os colaterais. Então nós temos a seguinte ordem: descendentes, via de regra, em concorrência com cônjuge ou companheiro,
Ascendentes, sempre em concorrência com o cônjuge ou companheiro. Não havendo descendentes ou ascendentes, herda somente o cônjuge ou companheiro. Não havendo nenhuma das classes anteriores, herdam os colaterais. E aí eu volto para a nossa tela inicial, porque eu preciso comentar algo com vocês. Venham comigo. Percebam que nós temos uma terceira pergunta que é: como acontece o chamamento das classes? O que nós já vimos? Vamos devagar, vamos seguir uma ordem didática, né? Afinal, o canal é o direito didático. Nós já vimos o que é ordem de vocação hereditária e quais são as classes, a ordem preferencial delas. Nós vimos qual a ordem de vocação hereditária. Agora, a grande questão é: como acontece o chamamento dessas classes? Pessoal, a regra é que a classe anterior exclui a classe posterior. Ou seja, se existem descendentes, os ascendentes não irão herdar. Agora imaginemos que existam descendentes, que não existam descendentes, mas existam ascendentes. Via de regra, o cônjuge não herdará tudo sozinho. Agora percebam que se existir cônjuge, mas não houver descendentes e ascendentes, nada recebem os colaterais. Então, via de regra, a classe mais próxima exclui a mais remota. Bacana, pessoal? Lembrando que via de regra também, olha que tanto de via de regra, friso que esses detalhes nós abordaremos em cada classe, fiquem tranquilos quanto a isso. Então, havendo descendentes, os ascendentes não são chamados, e naturalmente assim de forma sucessiva. E lembrando que o cônjuge ou companheiro, via de regra, herdam junto com os descendentes e sempre herdarão junto com os ascendentes. E somente serão chamados os colaterais caso não existam descendentes, ascendentes ou cônjuge. Então nós já vimos, nesse momento inicial, algumas questões muito importantes. Nós vimos o que é a ordem de vocação hereditária, qual é a ordem de vocação hereditária, e percebemos também que uma classe, via de regra, a classe mais próxima, exclui a mais remota. Então, para que nós possamos contextualizar, meus queridos, venham comigo. As classes são descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro e colaterais. O que nós vamos fazer? O nosso caminho de estudo, ele já está traçado. Nós vamos estudar a sucessão pelos descendentes, em seguida a sucessão pelos ascendentes, em seguida a sucessão pelo cônjuge ou companheiro e, por fim, a sucessão pelos colaterais. Por óbvio, começaremos pelos descendentes, seguindo a ordem estabelecida pelo Código Civil. Então venham comigo, a sucessão pelos descendentes. E aqui eu vou tratar por partes, quando julgar necessário. Vou trazer à tela alguns dispositivos legais. Nosso primeiro tópico são as regras de sucessão pelos descendentes, regras de sucessão entre os descendentes. E para tratar das regras de sucessão pelos descendentes, eu quero antes de tudo, vou me colocar por completo na tela, eu quero antes de tudo, pessoal, para tratar com vocês das regras da sucessão entre os descendentes, deixar claro uma coisa. Por que o Código Civil trouxe os descendentes como primeiros na ordem de vocação hereditária? Isso é uma questão de, como é que eu posso dizer, de valor. É uma questão axiológica. O Código Civil presume que nós temos mais afeto, que nós temos mais amor pelos nossos descendentes. Por isso, ele estabelece os descendentes como os primeiros da ordem de vocação hereditária. O Código presume que, se pudéssemos deixar nossa herança, deixaríamos para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, para a nossa prole. Então, o grande fundamento se quiserem anotar isso, o grande fundamento de os descendentes serem a primeira classe na ordem de vocação hereditária é o fato de o legislador presumir que nós deixaríamos nossa herança para os nossos descendentes, de ele presumir que nós amamos mais a nossa prole. Mas tem uma regra básica, agora passando às regras, tem uma regra muito básica na sucessão entre os descendentes, que é o seguinte: sempre que você pensar em ordem de vocação hereditária, na sucessão pelos descendentes, eu quero que vocês pensem o seguinte. Eu quero que pensem no seguinte, na sucessão pelos descendentes. O grau mais próximo, anotem, o grau mais próximo exclui o mais remoto. O grau mais próximo exclui
o mais remoto. Via de regra. Aí coloquem o seguinte, no final dessa anotação, o grau mais próximo exclui o mais remoto, vírgula, ressalvado o direito de representação. Vamos colocar isso no caderno direitinho, vou explicar tudo isso, mas por hora contenham-se com a seguinte informação. O grau mais próximo exclui o mais remoto, ressalvado o direito de representação. Isso significa, pessoal, o seguinte, imagine um indivíduo que tenha filhos e netos. Se ele falece, via de regra, a herança ficará para os seus filhos. Os netos não serão chamados a suceder, porque o grau mais próximo, filhos, são descendentes em primeiro grau, exclui o grau mais remoto. Os netos são descendentes em segundo grau. Então, regra básica da sucessão pelos descendentes é de que o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Perceberam? Regra básica. Grau mais próximo exclui o mais remoto, ressalvado o direito de representação. E nós veremos isso agora. Eu vou trazer para vocês a tela o dispositivo legal, que é o 1833. Vou colocar na tela para vocês. Deu uma tremida aqui, me perdoem. Vou colocar na tela o 1833 e vocês verão exatamente o que eu disse. Entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Então, galera, uma coisa importante a percebermos, além disso, é o seguinte: nós temos regras básicas, só que venham comigo que nós precisamos abordar alguns temas importantes. E além dessa primeira regra, dizendo que o grau mais próximo exclui o mais remoto, deixa eu estampar aqui, fica bacana. Além dessa primeira regra, tem uma segunda regra que é muito simplória. E eu quero, inclusive, comentar com vocês sobre uma falha redacional do artigo 1834. Ele tenta trazer, reafirmar algo que a Constituição diz, que o próprio Código Civil diz, mas acaba cometendo, o legislador acaba cometendo uma falha redacional nesse artigo que eu vou demonstrar, que é o 1834, vou trazê-lo à tela para vocês. 1834, os descendentes da mesma classe terão os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Vamos bater um papo sobre esse 1834. Lembremos que nós estamos falando da sucessão pelos descendentes, vimos que o grau mais próximo exclui o mais remoto, é a regra básica, e eu quero mostrar uma falha redacional, porque o artigo 1834 ele vem reafirmar o princípio da igualdade entre os filhos. Isso significa que, se é descendente, vai ter o mesmo direito dos outros descendentes, independente se a origem da filiação é adoção, filiação socioafetiva, se é conjugal, extraconjugal, enfim. O que esse artigo 1834 tenta fazer é reafirmar o princípio da igualdade entre os filhos, entre os descendentes. Entretanto, ele comete uma falha redacional. É um dispositivo que grande parte da doutrina julga como desnecessário, porque a própria Constituição já estabelece a igualdade entre os filhos, entre os descendentes. Isso não precisaria ser reafirmado dentro do direito das sucessões. Mas qual é a falha redacional? Olha que interessante. Os descendentes da mesma classe. Ora, a descendência é uma classe. Todos os descendentes são de uma mesma classe. A falha redacional é que a doutrina interpreta que quando o legislador escreveu classe, ele quis escrever grau, porque todos os descendentes de um mesmo grau têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. É uma falha redacional que não vai trazer maiores consequências práticas, mas acho interessante que você saiba, porque todos os descendentes, não existem descendentes de classes diferentes. Todos os descendentes pertencem à classe dos descendentes. Então, há uma falhazinha redacional sem maiores consequências práticas que apenas reafirma o princípio da igualdade entre os filhos e entre os descendentes. Já cientes, pessoal, do que nós estamos tratando, que é a sucessão pelos descendentes, vamos recapitular. Questão de redundância didática, me perdoem se eu estou sendo pedante, mas é porque é um tema muito delicado. Nós estamos na ordem, percebam comigo, na sucessão legítima, a ordem de vocação hereditária. Estamos abordando a sucessão pelos descendentes. Vimos que, via de regra, o grau mais próximo exclui o mais remoto, ressalvado, evidentemente, o direito de representação. E que os descendentes de um mesmo grau, não classe, como está escrito no Código, têm o mesmo direito, os mesmos direitos em relação à sucessão de seus ascendentes.
E agora eu quero tratar com você sobre as modalidades, as formas de sucessão pelos descendentes. Porque os descendentes eles podem suceder de duas formas diferentes. Isso é interessante. Eu vou até precisar que vocês olhem para o quadro. Eu vou escrever aqui nesse cantinho, porque uma palavra pode gerar dúvidas quanto à pronúncia ou quanto à sua grafia. Percebam, os descendentes eles podem suceder por cabeça ou por estirpe. Venham comigo. Os descendentes eles podem suceder por cabeça ou por estirpe. Eles vão suceder por cabeça. Venham comigo que eu vou colocar no quadro para vocês. Eles podem suceder por cabeça. Eu não vou escrever a palavra cabeça porque vocês sabem como escreve. Mas eles podem suceder também por estirpe. Tá dando para ler, pessoal? Estirpe. Podem suceder por cabeça ou por estirpe. Acho que tá dando para ver, deixa-me ver aqui. Ah, tá tranquilo, estirpe. Ficou ridículo, mas tá tranquilo. Vou escrever um pouquinho mais legível, mas a sucessão dos descendentes poderá acontecer por cabeça ou por estirpe. Não ficou grande coisa melhor, mas acho que deu uma melhorada. Então, o que é essa sucessão por cabeça? O que é essa sucessão por estirpe? Gente, o sujeito morre. E aí percebam comigo, se todos os descendentes dele forem de um mesmo grau, a herança vai ser dividida por cabeça. Pega a herança e divide pelo número de herdeiros. Agora pode acontecer, vocês vão se lembrar que eu disse que pode haver representação, via de regra o grau mais próximo exclui o mais remoto, salvo o direito de representação. Acontece que quando houver representação, pode ser que existam descendentes de graus diferentes. Perceba, podem herdar em conjunto filhos e netos. Eu vou tratar isso com vocês na próxima tela, vocês vão entender direitinho. Mas quando os descendentes forem de graus diferentes, a sucessão ela não vai se dar por cabeça, mas ela vai se dar por estirpe. E você suceder por estirpe significa suceder por linhas de descendência. A palavra estirpe significa linhas de descendência. A palavra estirpe significa linhagem. Então você vai dividir a herança não pelo número de cabeças, mas pelo número de linhagens. Isso vai ficar mais claro na hora que eu mostrar o desenho. Mas fiquem tranquilos, gravem somente isso. Por cabeça, divide-se a herança pelo número de herdeiros e por estirpe, divide-se pelo número de linhagens e não pelo número de herdeiros. Então, recapitulando, a sucessão pelos descendentes, ela pode acontecer por cabeça, quando todos forem de um mesmo grau, hipótese em que a herança vai ser dividida pelo exato número de herdeiros, pega-se 1 milhão, divide-se por 10 herdeiros e tchau, mesma coisa para todo mundo. Mas ela também pode acontecer por estirpe, que significa linhagens. E isso vai acontecer quando houver descendentes de graus diferentes, quando eles concorrerem, ou seja, quando houver direito de representação. Nós vamos estudar o direito de representação, mas nas próximas telas vocês vão compreender bem o que eu estou falando. Eu vou jogar nas próximas telas, primeiro nós veremos o dispositivo legal relativo ao tema, e em seguida nós vamos... Parou de tremer. E em seguida nós vamos... Eu fiz um desenho para compreenderem melhor. Vejam comigo. O artigo 1835, ele deixa bem claro o que eu estou falando para vocês. Vamos lá. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça. E os outros descendentes, porque pode ter neto, pode ter bisneto, por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. Se o sujeito tiver só neto, todos os filhos dele forem mortos, vai pegar a herança e dividir pelo número de netos. Entretanto, se ele tiver filhos e netos, vai acontecer por estirpe. Isso é muito delicado, isso parece difícil, mas quando eu mostrar o desenho para vocês, vocês vão perceber que não é tão difícil. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu trouxe um desenho, e esse desenho foi muito carinhosamente preparado, claro, naturalmente, de forma principal pelos personagens integrantes. Eu optei por colocar somente cantores que já partiram, porque eu não queria matar ninguém que esteja vivo.
tá bom, pessoal? Por isso que coloquei. Eu vou abandoná-los um momento, vou tirar meu vídeo daqui e vou deixá-los apenas com a tela. Bacana, galera? Percebam comigo. Eu criei um tronco familiar aqui em que o patriarca é o Michael Jackson. Percebam, e o Michael Jackson ele tem basicamente 4 filhos, a Amy Winehouse, o Elvis Presley, o Fred Mercury, o James Brown, o Cazuza, ele tem 4 filhos, Amy Winehouse, Elvis Presley, Fred Mercury e James Brown. E o Michael Jackson ele tem 4 netos, 2 filhos do Elvis Presley e 2 filhos do James Brown. O Elvis Presley tem como filhos o Cazuza e a Cássia Eller, e o James Brown tem como filhos o Raul Seixas e o Tim Maia. Agora, é óbvio, eu não me preocupei com aspectos temporais aqui, tá? Imaginemos que seja essa uma família. Imaginemos, a primeira circunstância que nós vamos imaginar é uma sucessão dos descendentes por cabeça. Percebam, suponhamos que o Michael Jackson tenha falecido e todos os seus filhos estejam vivos. A Amy Winehouse, o Elvis Presley, o Fred Mercury e o James Brown. Todos estejam vivos. Nessa hipótese, o que vai acontecer, meus amigos? A herança do Michael Jackson vai ser dividida por 4. São 4 filhos, 4 descendentes e vai ser dividida por 4. Vai ser dividida pelo número de cabeças. Amy Winehouse, Elvis Presley, Fred Mercury e James Brown. Então percebam comigo que a herança do Michael Jackson vai ser dividida por cabeça. Porque os filhos sucedem por cabeça. E os demais herdeiros por cabeça ou estirpe, a depender se estão ou não no mesmo grau. Mas vamos complicar isso um pouco. Até aqui tranquilo? Vou trazer para mim? Então, pessoal, nesse primeiro ponto, eu quis mostrar para vocês que, havendo descendentes todos de um mesmo grau, a sucessão vai se dar por cabeça. Divide-se a herança pelo número de cabeças. Só que agora nós vamos analisar a sucessão por estirpe. E eu trago novamente para a tela só o desenho. Até daqui a pouco, vou ouvir só minha voz agora. Galerinha, imaginem que quando do falecimento do Michael Jackson, o Elvis Presley já seja morto. Ou seja, o Elvis Presley morreu antes do Michael Jackson. Olha que interessante. O Elvis Presley, ele é, conforme a lei determina, pré-morto. Ele morreu antes do autor da herança. Mas ele deixou 2 filhos. Ele deixou o Cazuza de filho e ele deixou também a Cássia Eller de filha. A lei diz que o Cazuza e a Cássia Eller poderão representar o Elvis Presley na sucessão do Michael Jackson. Então a herança do Michael Jackson vai ter herdeiros descendentes de graus diferentes. A Amy Winehouse é herdeira? É. O Fred Mercury é herdeiro? É. O James Brown é herdeiro? É. Mas o Cazuza e a Cássia Eller, que são netos, também são herdeiros, porque estarão representando o Elvis Presley. Percebam comigo aqui que nós vamos ter 5 herdeiros. Eu friso, pessoal, que o Raul Seixas e o Tim Maia não vão representar o James Brown, porque no nosso exemplo agora o James Brown está vivo. Imaginem que o Elvis Presley esteja morto. E aí o Cazuza e a Cássia irão representá-lo. Só que aqui, olha que interessante. Nós temos 5 herdeiros. Vamos lá? Amy Winehouse, Fred Mercury, James Brown na condição de filhos. Cazuza e Cássia Eller na condição de netos. Aqui nós vamos dividir a herança por 5, por cabeça? Não, porque a sucessão será feita por estirpe. Gente, olhem para o Michael Jackson e vejam quantas são as linhagens de descendência Michael Jackson tem. 1, Amy Winehouse. 2, Elvis Presley. 3, Fred Mercury. 4, James Brown. Então a sucessão, olha que interessante, temos 5 herdeiros, mas a herança vai ser dividida por 4. E o Cazuza e a Cássia Eller irão dividir igualmente entre eles a herança que caberia ao Elvis Presley. Deixe-me beber uma água. Isso é, pessoal, sucessão por estirpe. Você divide pelo número de linhagens e não pelo número de herdeiros. Eu vou trazer mais exemplos. Finalizamos esse exemplo. Vamos imaginar aqui, quer dizer, volta ao exemplo anterior, imaginem que Michael Jackson tenha deixado R$1 milhão. Elvis Presley esteja pré-morto.
vão ser 4 quinhões de 250 mil, caberá ao Cazuza e à Cássia Eller 125 mil para cada um. Agora voltemos, imaginemos um novo exemplo. Imagine que Michael Jackson morreu. Olha que interessante. Só que já estão mortos também Elvis Presley, Freddie Mercury e James Brown. Mas os 4 netos estão vivos. Os filhos do Elvis Presley e os filhos do James Brown. Ou seja, Cazuza, Cássia, Raul e Tim Maia estão vivos. Olha, gente, olha que maravilha isso. Olha a complexidade desse exemplo. Quando Michael Jackson morre, Amy Winehouse está viva, os outros 3 filhos estão mortos, porém os netos também estão vivos. Nesse caso, como é que vai ficar a divisão da herança? Olha que interessante. O Freddie Mercury não deixou ninguém para representá-lo. Se ele não deixou ninguém para representá-lo, nós vamos excluir o Freddie Mercury dessa sucessão, porque essa linhagem não vai ter ninguém para receber a herança por ela. Então a herança vai ser dividida em 3 linhagens. A linhagem da Amy Winehouse, a linhagem do Elvis Presley e a linhagem do James Brown. E aqui suponhamos, vamos facilitar nosso cálculo, que seja 1.200.000 o valor total do patrimônio. Ficaria 400 mil para o Amy Winehouse, 400 mil para a linhagem do Elvis Presley e 400 mil para a linhagem do James Brown, de forma que 200 mil caberiam ao Cazuza e 200 à Cássia Eller, correspondentes à divisão da cota de 400 mil do Elvis Presley, e a mesma coisa na linhagem do James Brown. Então percebam, a sucessão será por cabeça quando todos os descendentes forem de um mesmo grau, e será por estirpe quando houver descendentes de graus diferentes. Eu vou dar mais um exemplo. Vamos imaginar o seguinte: Michael Jackson falece, só que todos os seus filhos estão pré-mortos. Entretanto, todos os seus netos são vivos. Aqui olha que interessante, pode parecer que vai haver direito de representação, mas não haverá direito de representação, porque o próprio código diz que, sendo do mesmo grau, eles herdarão por cabeça. Percebam, todos os herdeiros do Michael Jackson, neste caso, são descendentes em segundo grau. São Cazuza, Cássia Eller, Raul Seixas e Tim Maia. Desse modo, a herança será dividida por 4 e cada um terá direito a um quinhão igual. Eles não estarão mais representando, mas herdarão por direito próprio. Somente se fala em representação, em sucessão por estirpe, quando houver herdeiros descendentes de graus diferentes. Bacana, pessoal? Então, para não ficar muito extenso, voltem aqui para a tela, por gentileza, venham para mim. Percebam que eu não vou estender muito esse vídeo, já temos 33 minutos de vídeo, senão vou ficar muito cansativo, mas é porque o tema é melindroso. O que nós vimos? Nós vimos que nós começamos a abordagem da sucessão legítima. Vimos que a sucessão legítima tem 3 grandes temas, que são ordem de vocação hereditária, herdeiros necessários e direito de representação. E começamos a estudar essa ordem de vocação hereditária pelos descendentes, naturalmente, que são o primeiro dessa ordem de vocação. E vimos que na linha dos descendentes, na classe dos descendentes, os mais próximos excluem os mais remotos, ressalvado o direito de representação. Vimos que os descendentes de um mesmo grau têm os mesmos direitos à sucessão de seu ascendente, o código reafirmando o princípio da igualdade, muito embora exista um errinho redacional, onde está escrito classe, era para estar escrito grau. E vimos que os descendentes eles podem suceder de 2 formas: por cabeça, quando forem todos de um mesmo grau, ou por estirpe, quando houver o direito de representação. Hipótese em que a herança será distribuída pelo número de linhagens que sucederão. Então, por hoje é só, não vou me estender. O próximo tópico, inclusive na próxima aula nós iremos estudar, na verdade no próximo vídeo nós vamos estudar como funciona a sucessão dos descendentes em concorrência com o cônjuge. Bacana, pessoal? Por esse momento é só, vamos fechar aí 35 minutos, uma tremenda de uma aula grande pra caramba. Valeu, espero ter conseguido sanar algumas dúvidas de vocês. E tamo junto, galera. Um abraço, um beijo, saudações e saúde do professor Diego Castro. Valeu!